E estamos começando mais um BRF Futebol, o seu podcast sobre fantasy no Brasil. E esta semana começaram as classificações do Playoffs e, pessoal, todo mundo aí de cabelo em pé, com a roer na unha, não passando nem Wi-Fi, todo mundo preocupado se está classificado. Já teve liga que já classificou, já teve liga que já começou o playoff aí na semana 14, já vai começar na semana 14, então você já sabe se está classificado ou não. Então, o bicho está pegando, fique com a gente para as dicas aí da semana 14. Isso é fantasy. Fantasy é sofrência mesmo. Pois é, Ruizão. A gravação aí sofreu interferência, né? Mas a gente tá vendo que essa semana é a semana da sofrência. O fantasy é isso mesmo, o fantasy é sofrência e todo mundo tá sofrendo aí com a primeira semana dos playoffs. Se você se classificou, ainda tá para se classificar, agora é a hora de arrumar o seu time direito e essa semana a gente tá trazendo a aposta da semana 14 aqui com toda a equipe. Primeiro vamos falar com o Rui Santos, beleza, Ruizão? Beleza, presidente, aí galera, tudo bom? Vamos se preparar para essa semana 14 que o bicho tá pegando, viu? E quem curte, compartilha. Acompanhe em todas as redes sociais, vambora. E para acompanhar a gente também aqui, o de sempre, o Mateuzinho, o homem de 2 celulares, né, Ruizão? A gente não sabe por que ele tem 2 celulares, eu vou perguntar para a namorada dele depois, por que ele anda com 2 celulares. E aí, Mateuzinho, beleza? Rapaz, acabou de me complicar um pouquinho, mas beleza. Vamos ver como é que eu vou me desviar dessa daí. E aí, galera? Mais uma semana de fantasy, essa é fundamental aí pra todo mundo, playoffs começando, todo mundo nervoso. Meus grupos de WhatsApp aqui estão todos agitados com a turma, começou o Trash Talk, chegou a hora que a gente tanto esperava e vamos embora. Pois é, essa semana a gente vai falar aí dos playoffs começando. Vocês se classificaram bem aí pros playoffs, ainda estão pra se classificar, como é que tá você, Ruizão? Rapaz, naquela nossa liga você já sabe muito bem, né, que eu tô torcendo por um milagre, porque eu tô em quinto e os dois que estão em terceiro e quarto estão muitos pontos à frente. Então tem que acontecer, como disse Enzo lá, o cataclisma. Numa Dynasty, aquela nossa do BRFF, eu fui tão bem esse ano, inesperadamente, que o elefante subiu na árvore e eu com 10-3 estou lá em semana de bye, né? E nessas redrafts por aí, em algumas eu classifiquei, em outras eu tenho chance, em outras eliminado. No geral, eu tô fazendo um bom ano. Quantas ligas, Luizão, foi pros playoffs? Tá jogando quantas e foi pra quantas? Olha, eu tô jogando 7 no Sleeper e mais 2 no Yahoo. No Yahoo eu me classifiquei para do Arthur Murta. Na do Sleeper eu classifiquei nas duas que eu tô participando pelo BRFF, né, as redrafts. Passei numa Dynasty, não passei na outra Dynasty, passei em mais uma, que é a nossa Superflex. Então nas Dynasty eu tô positivo, 2-1. E na liga do Zona FA eu fui eliminado, que é uma liga meio PPR, e meu time não andou muito bem não. Pois é, e você, Mateuzinho, como é que tá aí seu fantasy? Presida, tô bem satisfeito com esse ano. Hoje de manhã eu fiz a estimativa aí, o levantamento. E das minhas 10 ligas eu consegui ir para os playoffs em 7. Então, tô bem satisfeito. Agora buscar o título aí em algumas delas. Tô aí vivo na nossa Dynasty. Nas outras ligas do BRFF fiquei em uma, na Jim Kelly. Mas na Peyton Manning fiquei uma posição abaixo. Mas de uma maneira geral, tô bem satisfeito. James Winston no comando, fé em Deus. James Winston no comando é a insanidade mesmo. Tá lascado. Ai, meu Deus. Eu falei dele aí na nossa pauta, Mateuzinho. Tomara que você fale dele hoje. Eu tô nessa média aí, Mateuzinho, com 10 ligas e assim, eu tô em 6 já definidos e tô esperando aí uma classificação para o 7º, porque esse ano foi complicado em algumas ligas aí, mas paciência. Essa semana também foi bem complicada, viu? Tinha um monte de time que não ganhava nada, começou a ganhar. Ficaram falando do time dos gatinhos lá, que o gato preto passou e ninguém ganhou, como todo mundo começou a ganhar. Até o Bengals ganhou. Aí você já viu, né? Bengals ganhando, o seu fantasy vai lá pra baixo, você não ficar botando muito jogador ali de Tyler Boyd. Teve um amigo meu numa Dynasty que foi dormir antes do jogo de ontem, tava com 50 pontos na frente, ele tinha o Dalvin Cook,
Acabou que o cara encostou, passou ele perdeu a vaga nos playoffs por 4 pontos porque o Cook não voltou pro segundo tempo. Tá arretado. Eu tava dependendo do Cook não voltar mesmo. Ainda bem que ele não voltou, que eu podia ter perdido uma se ele tivesse voltado. O cara perdeu por 10 pontos de diferença, mas Russell Wilson quase me acaba, velho. O desgraçado foi quando ele tava com o Jason Witten e aí ele tirou, botou o Rudolph da End. Não, botou o Rudolph do Minnesota, mas eu pensei que o Rudolph tinha feito até menos pontos, fez 11. 11 de standard, né? Mas vamos lá, minha gente, sem muitas delongas, porque senão o programa fica muito longo e ninguém quer saber dos nossos playoffs, não. Todo mundo tá querendo saber dos seus e vamos passar aí para o primeiro confronto da semana. Dallas Cowboys enfrenta Chicago Bears dentro de casa dos Bears com a linha de -3 a favor de Dallas e um over-under de 42,5. E é um confronto que tem toda a malemolência e o amor da vida de Matheus Mendes, né? Quer dizer, o amor da vida é a namorada, viu? Como é o nome da namorada? Demais. Adriana. Adriana, me desculpe aí, é porque a gente fica conversando aqui antes de gravar. Ele tava dizendo aí que ele tem uns 2 ou 3 celulares, eu não entendi por quê. Depois você pergunta a ele. Mas, assim, perdão aí por tudo isso, mas ele ama Dak Prescott e a gente não pode deixar ele não falar dele, viu? Vamos lá, Matheusinho. Dak Prescott, a seu dispor. Vamos lá. A rodada começa, como sempre, na quinta-feira com o Thursday Night entre Dallas Cowboys e Chicago Bears. As casas de apostas colocam favoritismo para Dallas por 3 pontos, tendência de um jogo apertado, e o over-under está na linha dos 42 pontos, que é um over-under que a gente considera intermediário. Nessa partida, a gente está vendo que são 2 defesas muito boas. De fato, os 2 ataques vão ter dificuldades em alguns momentos, e a principal coisa que eles têm para explorar é os first downs que essas defesas cedem ao jogo aéreo em passes mais curtos. Dallas deve vir principalmente com a Amari Cooper e com o Jason Witten, que devem mover as correntes, e por outro lado, os Bears devem aproveitar muito de Allen Robinson e Tariq Cohen, como eu disse, principalmente com passes curtos, e tentando ali utilizar o Montgomery da melhor maneira possível no jogo corrido. Sobre a força da tabela, são 2 defesas que, como eu disse, fazem bons trabalhos. Então a defesa dos Bears cede apenas 220 jardas por jogo para quarterbacks e a dos Cowboys 215. Em relação ao jogo corrido também, a dos Bears 97 jardas e a dos Cowboys 106. Então é um jogo que as defesas vão complicar. Jogo de quinta-feira já é naturalmente mais difícil para os ataques. Então as grandes opções para essa partida são o Dak Prescott ainda continua sendo uma boa opção pela consistência que ele vem demonstrando durante o ano. Não foi tão bem na semana passada, mas é um cara que já mostrou que pode produzir. O Zeke, que é uma escolha unânime, o running back, que é um dos melhores da liga, que independente das dificuldades, tem sempre muitas oportunidades de red zone e muito volume. E o Jason Witten, que é um cara que está marcando muitos TDs, e num jogo apertado de defesas fortes, pode aparecer com boas oportunidades também. Pelo lado dos Bears, os destaques são já comentados Allen Robinson, principal alvo desse ataque, e o Tariq Cohen, que é um cara que principalmente em ligas PPR pode aparecer. Outras escolhas que a gente chama aqui de intermediárias, são o Amari Cooper, que é um cara que tem um teto muito gigante, independente do adversário, um cara que produz big plays, assim como o Michael Gallup. Então são jogadores que, se o deck acertar a mão, podem produzir muito bem. E o David Montgomery, principalmente se tiver oportunidades na red zone, um cara que faz seus TDzinhos, oscila um pouco, mas que é um bom potencial. Escolhas ruins para essa partida, a gente destaca o Mitchell Trubisky, um cara que não dá para confiar de jeito nenhum, e o Trey Burton, que é um cara que foi bem no começo do ano passado, mas que da metade do ano passado para cá mostrou que não consegue ser consistente em termos de fantasy. Pois é, o David Montgomery teve o seu segundo melhor jogo da temporada nessa última semana aí. Foi bom porque, na verdade, ele vinha meio aproveitado o jogo todo, ele fez aquele último touchdown lá, né? E aí realmente trouxe alegria pro meu flex, principalmente, que eu tinha deixado ele na quinta no flex, mas não tinha outra opção. E realmente ele fez uma boa partida. Só que eu acho que o Bears tem usado muito Tariq Cohen para esses avanços que ele vai precisar nesse jogo. Então eu apostaria mais no Cohen mesmo nessa semana. E o Allen Robinson é uma unanimidade no time, que é o cara que vem mexendo mesmo com o time. O Trubisky melhorou essa semana, né? Bora ver se ele continua. Mas assim, contra Detroit, né? Então eu não confio tanto, não. Enfrentando a defesa dos Cowboys, o
o buraco é mais embaixo. Ele vai enfrentar uma defesa mais difícil, cara, mas assim, o Trubisky do jeito que vinha, pelo menos dando uma melhorada já é uma coisa, viu? Ele consegue produzir um pouquinho até no Fantasy, apesar de que ele vai ter um jogo bem difícil. A vantagem é que eles estão em casa, aí podem ainda apostar. Em ligas maiores, principalmente, né? Se você depende de um streaming de quarterback, ou você só tem essa opção, liga desespero. Trubisky só no desespero mesmo, ultimamente. Pois é, e depois a gente vai aqui para um jogo bem interessante, né? O time mais interessante da temporada até agora. Eu acho que os dois times mais interessantes da temporada são o San Francisco 49ers e o Baltimore Ravens, né? E vai ter Baltimore Ravens versus Buffalo Bills, dentro da cara dos Bills. Rapaz, vai ser páreo duro, viu? São duas defesas muito boas e o over-under justifica isso. Ele não está abaixo dos 40 pontos, né? Está nos 43,5, mas é uma promessa de partida que vai ser complicada até o quarto. Não que o Bills esteja no mesmo patamar dos Ravens, está um pouquinho abaixo, né? Mas ele tem competência para segurar essas investidas terrestres do Baltimore Ravens, que são liderados pelo Mark Ingram e pelo próprio Lamar Jackson, o quarterback, e conter muito bem os passes também, já que o Lamar Jackson, ele não distribui tão bem assim a bola em campo. Ele tem alguns alvos preferenciais, que são o Mark Andrews e o Marquise Brown, principalmente, mas ele faz isso com muita competência, né? Tanto que a gente não tem motivos para tirar o Lamar Jackson da nossa escalação. Ele é escalação obrigatória. Por outro lado, o Josh Allen também é um quarterback muito bom, apesar de que vai enfrentar uma defesa muito forte, uma das mais fortes desse ano, que é a do Baltimore Ravens, mas ele tem contribuído com corridas, com touchdowns corridos, ele não tem medo de enfrentar qualquer defesa que seja. E ele vem numa crescente de consistência nas últimas semanas, o que justifica também a escalação dele. Não como melhor escalação, mas como uma escalação possível. Tanto é que Thiagão, na nossa liga mais antiga, né, presidente? Ele não tira o Josh Allen por nada. O cara tem jogado muito bem essa temporada de 2019. É um QB que corre, né, Rui? É um QB que corre, meu amigo. E tá abrindo o jogo bem, né? Tá distribuindo bem a bola. Essa semana foi pro Cole Beasley, que tem até um apelo melhor para touchdown do que o John Brown, porque tem sido mais acionado na red zone, mas ele tem distribuído bem a bola. Então o Josh Allen tem sido pelo menos aquele quarterback que está se mantendo durante a temporada e segurando. É um cara que tem dado um retorno linear de pontuação de fantasy. Portanto, ele não é das nossas melhores escolhas, mas está nas nossas escolhas gerais dessa semana. Junto com o Cole Beasley, o John Brown, que são os principais alvos. O Dawson Knox, ele pode ter um teto baixo, como pode ter um teto alto, porque é aquela coisa que eu observo, que defesas difíceis tendem a favorecer os tight ends, um jogo amarrado, como pretende ser esse, exceto se os Ravens encontrarem aquelas brechas na defesa dos Bills que só os melhores times encontram. Eu imagino que os tight ends podem se sobressair. O Mark Andrews, naturalmente, pelo volume, por ser um dos alvos principais do Lamar Jackson, e o Dawson Knox, por essa partida difícil em que os wide receivers e os running backs vão ser muito bem marcados pelos respectivos front sevens de ambas as defesas. Escolhas complicadas seriam o backfield do Buffalo Bills, porque o Devin Singletary e o Frank Gore vão ter muito volume cortado pelo próprio Josh Allen, que vai ter suas tentativas de corrida, fora a própria qualidade da defesa do Baltimore Ravens. O Gus Edwards, que vem tendo pouco volume, já que o Lamar Jackson tem corrido muito e bem com a bola, e o Mark Ingram, que é o líder natural desse backfield, e como a gente já falou, o próprio Dawson Knox, que a gente espera que tenha um range de pontuação muito variável. Então, só no desespero, se você estiver realmente procurando um tight end para essa semana, se o seu machucou ou se os melhores já estão em outros times, o Dawson Knox pode ter uma oportunidade excelente, mas você vai depender de touchdowns para isso. Eu acho que é um jogo em que todo mundo vai depender mais de touchdown do que qualquer coisa, né? São dois times que não cedem muitas jardas, até que o Ravens tem cedido até um pouco mais de jardas aéreas, mas mesmo assim nem touchdown nem interceptação eles cedem, né? Então 0.8 é a média de touchdown cedido por jogo pelos dois times.
né? Então, assim, são jogadores que a gente vai ter uma limitação grande, a não ser o Lamar Jackson. Acho que até o Mark Ingram fica limitado aí nesse jogo, como ficou no do San Francisco 49ers, né? O último jogo, o Mark Ingram não pontuou bem. Eu acho que ele tem uma propensão até a pontuar melhor agora nesse jogo, mas mesmo assim o Bills ainda segura muito touchdown e segura muito first down para corrida. Eles só cedem assim 5.4 first down de média por partida, então é um time que segura bem o jogo corrido. Apesar de ceder mais de 100 jardas por média, eu acho que é um time que não vai ser aquela mamata toda também para o Ravens, não. Não acho que a gente vai ter surpresa e ver uma derrota do Ravens, mas não vai ser aquele jogo, como a gente chama aqui na Bahia, filé para Lamar Jackson, não. E vamos adiante com o próximo confronto aqui da nossa pauta: Carolina Panthers e Atlanta Falcons. E um jogo que tende a ser equilibrado, hein? As linhas da casa de apostas dão favoritismo somente de 2,5 pontos para os Falcons, e a gente tem também um over-under relativamente alto, aí nos 48 pontos. Nessa partida, um jogo que tende a ser equilibrado, como eu falei, o que deve aparecer são os bons matchups. Ou seja, os Falcons cedem muitas jardas aéreas, cedem cerca de 260 jardas por jogo. Por outro lado, os Panthers cedem muitas jardas corridas, quase 140 jardas por partida. Então, a partir desses matchups, a gente consegue ver quais são os principais nomes para a partida. Nesse jogo, pela parte dos Panthers, a gente tem no jogo aéreo, para aproveitar tantas jardas cedidas pela equipe dos Falcons, o DJ Moore, que está jogando muita bola ultimamente, e o Curtis Samuel, segundo alvo aí da equipe. E além disso, claro, o Christian McCaffrey, um cara que é unanimidade e é sempre uma grande escolha, independente do adversário. Por outro lado, a equipe dos Falcons deve aproveitar essa tendência que os Panthers têm a facilitar o jogo corrido com o Devonta Freeman, que está recuperado de lesão, já voltou na semana passada e com mais ritmo deve fazer uma boa partida. E o Austin Hooper, caso ele jogue. Ele está aí se recuperando de lesão, voltando aos poucos, então fiquem atentos às notícias desse jogador. Sobre escolhas gerais, a gente tem o Kyle Allen, QB dos Panthers. Naturalmente, se a defesa dos Falcons cede muitas jardas, quem passa essa bola é o Kyle Allen e ele pode ir bem. Não é um cara muito constante, ele oscila bastante em relação às suas performances, mas pode ser uma aposta interessante numa liga mais profunda. Pelo lado dos Falcons, temos o Julio Jones, caso jogue, ele que não jogou na rodada passada, e o Calvin Ridley, que cresce de oportunidade, principalmente se o Jones de fato estiver de fora da partida. Em ligas maiores, você pode apostar no Brian Hill, running back 2 aí dos Falcons, que teve uma boa participação no jogo passado, acabou recebendo alguns passes, conseguindo algumas jogadas dinâmicas. Brian Hill, que assim, até correspondeu no primeiro jogo que apareceu, mas nos outros jogos ele ficou meio apagado, né? Eu acho que é uma oportunidade, já que o Panthers é um time que cede, é o time que mais cede jardas para running backs e touchdowns, com uma média relativamente boa de first downs, então pode ser que Brian Hill consiga aparecer aí nesse jogo e trazer algum retorno nas ligas maiores. Acho que uma boa aposta também para esse jogo, Mateuzinho, já que é um time que cede, o Falcons cede muitas jardas de passe, é o Kyle Allen, né? Que fez um jogo bom aí nessa última partida, foi bem no Fantasy e deve passar bem essa bola aí para o DJ Moore e o Curtis Samuel, além do McCaffrey, e pode ser uma boa escolha aí para a semana. O que vocês acham? Justamente. Ele é um cara que costuma aproveitar os bons confrontos. Se a gente pegar as grandes pontuações dele na temporada, sempre foram em confrontos favoráveis. Então ele é um cara que depende de matchup. Se o matchup é favorável, ele pode ir bem. E aí quem pode aparecer nesse cenário todo, o nome que a gente não citou aqui, é o Greg Olsen. Numa liga maior, ele pode conseguir um TDzinho ali. Se você tá desesperado por tight ends, pode ser que ele te ajude. Infelizmente a gente tá vendo essa era do Greg Olsen ser apostado no desespero, mas é a realidade. E aí, vamos adiante, meus amigos. Vamos para Indianapolis Colts versus Tampa Bay Buccaneers. E é um jogo interessante para a gente ver como o Indianapolis Colts vai se recuperar das últimas derrotas. É um ano muito irregular para Indianapolis, né, que não conta mais com o Andrew Luck aposentado. Jacoby Brissett está oscilando entre bons jogos e outros nem tanto, e o time não apresenta jogadores consistentes, né, que tenham produzido muito bem. Eles estão sentindo a falta, inclusive, do seu running back titular, o Marlon Mack, e vão enfrentar o Tampa Bay Buccaneers, que vem embalado, né? O Jameis Winston, do nosso Mateuzinho, ele conduziu aí o Tampa Bay a uma vitória acachapante sobre o Jacksonville Jaguars,
Claro que muita gente está colocando uma parte disso na conta do Nick Foles, que não é esse QB de temporada regular, a gente sabe muito bem, e eu aprendi isso na prática nessa semana, né, com a pontuação negativa que ele fez, apesar do bom confronto, né? E vai ser um bom confronto também para o Indianapolis Colts se aproveitarem, desde que o Jacoby Brissett não faça como fez o Nick Foles nessa semana passada. Mas não vai ser um confronto muito fácil para o Indianapolis Colts, porque não é fácil você estabelecer a corrida contra o Tampa Bay Buccaneers. E como a gente viu, o Jonathan Williams, que é quem vem substituindo o Marlon Mack, ele está inconstante, ele não está mostrando uma produção boa, consistente, desde que assumiu essa titularidade. Dessa forma, ele não é uma boa escalação para essa semana, nem ele, nem os demais. Mas o Nyheim Hines, por exemplo, que pode se aproveitar das boas brechas que o Tampa Bay oferece no jogo aéreo, pode ser uma boa opção na medida em que ele é um running back que recebe passes, ele contribui bastante no jogo aéreo e deve ser um dos principais alvos do Jacoby Brissett, enquanto a gente tiver incerteza sobre o T.Y. Hilton, né? Ele se machucou e ainda não retornou, e são poucos alvos consistentes e bons para o Jacoby Brissett jogar. O Eric Ebron foi para IR, não joga mais esse ano, o Jack Doyle está aí para assumir a posição, o Zach Pascal, o Chester Rogers são recebedores que estão à disposição do Brissett para essa partida, e qualquer alvo é válido contra essa secundária do Tampa Bay Buccaneers. Pelo lado dos Bucs, a gente tem os principais alvos do Jameis Winston, que são o Mike Evans e o Chris Godwin. Ambos já passaram das 1.000 jardas aéreas nessa temporada, inclusive, mas não têm sido consistentes, justamente porque cada um é alimentado numa partida específica e raramente os dois produzem muito bem na mesma partida. Então, eles não são consistentes, mas são os principais alvos do Jameis Winston nessa temporada de 2019. É um jogo que você vai poder apostar bem no jogo de passe do Indianapolis Colts. Tampa Bay é o time mais cede jardas aéreas, mais de 2 touchdowns de média por partida e quase 15 first downs por jogo. Então, é um time que vai favorecer. Se o T.Y. Hilton jogar, é ele a escolha, né? A ele e o Jack Doyle. Acho que na história de streaming do Jack Doyle aí desse último quarto de temporada, a melhor opção é esse jogo. Então o Jack Doyle vai ser uma boa aposta, e o Zach Pascal pode até fazer alguma coisa mesmo com o T.Y. Hilton jogando. Ele deve ser uma boa aposta aí mesmo em ligas maiores. A gente não sabe quem o Jacob Brissett vai acabar apostando, se o T.Y. Hilton volta em condição de fazer frente ao jogo, e bora ver o que é que dá para apostar. Se o T.Y. Hilton jogar, não tem que deixar no banco. Se o Zach Pascal, mesmo com o T.Y. Hilton jogando, dá uma boa opção de flex. E o Nyheim Hines em ligas do desespero, ligas maiores, eu acho que é uma boa opção também. E vamos para frente, pessoal, que a gente vai para Miami Dolphins versus New York Jets, um jogo que já aconteceu essa temporada e tá acontecendo aí de novo. Acho que o Miami ganhou o primeiro jogo, mas agora eles estão indo para casa dos Jets. E o Miami ganhou o primeiro jogo contra os Jets e vem de vitória, né? A equipe acabou vencendo os Eagles, emplacou aí mais de 30 pontos, está um pouquinho animada. Os Jets, por outro lado, tiveram sua reação freada, perderam para os Bengals na semana passada, um resultado surpreendente. De toda forma, as linhas das casas de apostas colocam o favoritismo do lado dos Jets em 6 pontos, e a gente tem aí um over-under em 44 pontos, um jogo que tende a ter pontuação intermediária para cima. Olhando para o plano de jogo, a gente vê que, de fato, os Jets tendem a conseguir jogar bem e são favoritos para a partida. A gente tem o principal ponto, o Le'Veon Bell, cara que vai ter muitas oportunidades, já que a defesa dos Dolphins é das que mais cedem jardas para running backs, são quase 145 jardas por jogo para running backs, 7 first downs por partida, toda rodada cedem pelo menos um TDzinho aí para running backs, então rodada muito boa pro Le'Veon Bell, e também pro resto da galera, Jameson Crowder, Robbie Anderson no jogo aéreo, e o tight end Ryan Griffin também podem aparecer bem. Por outro lado, nos Dolphins, além da possibilidade de garbage time, a equipe vem melhorando ofensivamente. O Ryan Fitzpatrick pode ter bons momentos, principalmente quando se conectar com o Devontae Parker, principal wide receiver da equipe aí, que finalmente está fazendo uma boa temporada, ele que por muitos anos decepcionou muita gente em termos de fantasy. Olhando para a partida ainda, a gente vê, como eu disse, que são duas equipes que cedem muitas jardas aéreas, 250 e 240, Dolphins e Jets respectivamente, e a única dificuldade na partida aí tá pro jogo
corrido dos Dolphins, já que a defesa dos Jets é muito competente nesse trabalho, cede apenas 75 jardas por corrida. Dito isso, a gente vê que as melhores escolhas para a partida são, do lado dos Jets, o Le'Veon Bell, Jameson Crowder, Robbie Anderson, Ryan Griffin, além do Sam Darnold, que não foi tão bem na semana passada e pode se recuperar nessa partida. E pelos Dolphins, a gente destaca o Devontae Parker, que, como eu disse, está jogando muito bem. Fez um baita TD no jogo passado, inclusive. Sobre as escolhas intermediárias, a gente tem o Mike Gesicki, o terreno dos Dolphins, que pode aproveitar justamente esse garbage time, principalmente em ligas PPR, ele costuma ser acionado em rotas mais curtas, e o Ryan Fitzpatrick pelo mesmo motivo. Sobre as escolhas ruins, como eu disse, o backfield dos Dolphins é muito complicado. O Patrick Laird foi muito bem na semana passada, fez um TD, é uma escolha bem arriscada nessa rodada, não deve ser pelo chão que os Dolphins vão tentar formatar essa partida, então muito cuidado com ele. Pois é, os Dolphins resolveram insurgir aí agora contra os Eagles, treinaram os Eagles lá na última partida. E ninguém quer ganhar a NFC East, né? Impressionante. Eu tava vendo uma matéria falando que o Dallas é o líder da liga com o pior aproveitamento que tem, né? E realmente está complicado ali. Cara, os Cowboys estão 0-5 contra equipes com campanha positiva na temporada e são líderes de divisão. Pois é, cara. E assim, eu vou lhe dizer, é uma das divisões que eu mais sou fã, porque os times têm uma rivalidade legal, os jogos são legais, sabe? Então, eu sempre falei isso. Já Rui que deve lembrar disso, que a gente já se conhece há mais tempo. Mas eu acho que os times estão realmente capengando aí para ver se continuam na temporada. O Dak Prescott, seu ídolo, Mateuzinho, até tem feito boas partidas, apesar dele não ter feito a última partida bem, ele tem sido até um cara que tem levado esse time nas costas, né? Ele tá longe de ser culpado pelos problemas dos Cowboys. Nos Eagles, por outro lado, o Carson Wentz é um dos motivos, não tá jogando bem esse ano. Meus Giants aí, meu Deus do céu, tem que for Chase Young, porque tô vendo que a gente vai ficar com a primeira escolha geral do draft já, e os Redskins também estão de mal a pior. Melhoraram até, na verdade, ultimamente, mas ainda são uma equipe com muitos problemas. Mas pelo menos o Giants melhoraram até um pouco as perspectivas, né? Eu acho que as pessoas têm sido muito cruéis com o Daniel Jones, de estar massacrando tanto a primeira temporada dele. A gente sabe que quarterback na primeira temporada ele pode não ir bem, né? E ele entrou com uma responsabilidade muito grande. Eu acho que a pressão que colocaram nele foi muito grande, mas ele teve jogos que correspondeu muito bem, né? Ele tá mostrando que tem bons momentos, demonstrou algumas qualidades, a bola longa que era na preocupação, ele tem encaixado bem, sofre muito com fumbles, vai ter que ter cuidado com isso, precisa de um gameplay que favoreça, que o proteja nesse sentido, mas é um cara que demonstrou potencial, se for bem trabalhado e bem lapidado, pode ser um bom QB aí pros próximos anos da franquia. Bora ver pros próximos anos. Eu acho que não dá pra ser tão exigente com o cara no primeiro ano e depois ficar julgando por uma temporada, né? O Giants já vem com o Eli Manning decaindo aí há vários anos já, não é o primeiro ano que ele decaiu. Na verdade, ele chegou no momento que ele realmente vai se aposentar, não é possível, não tem outro caminho. Vai ser backup de novo ano que vem? Não vai, né? Provavelmente ele se aposenta esse ano. E vamos para o jogo que eu considero um dos jogos mais interessantes dessa rodada. O San Francisco 49ers tem tido um final de regular bem difícil, né? Tá enfrentando times bem complicados, times bastante positivos nos stands da temporada, então vai enfrentar o New Orleans Saints dentro da casa dos Saints, né? E deve ser um jogo apertado, e as casas de aposta refletem isso, quando dizem que o over-under vai ser intermediário, na casa dos 44 pontos, como foi o jogo da semana passada do próprio São Francisco enfrentando o Baltimore Ravens. Eles fizeram um jogo apertado até o final do quarto quarto, no qual o Baltimore Ravens venceu. E com essa vitória, juntamente com a vitória do Seattle Seahawks, o San Francisco 49ers caiu para o wild card, agora ele é o quinto e precisa se manter vitorioso por esse resto de temporada para se classificar e evitar a chegada dos seus adversários de conferência. Só que o desafio não é muito fácil, porque é contra o New Orleans Saints, que é uma boa defesa e já é o primeiro time classificado para os playoffs da liga inteira. São 10 vitórias e 2 derrotas, campanha igual à do San Francisco 49ers. Deve ser um jogo muito bom de se assistir. Em termos de fantasy, a gente não tem tantos nomes assim para destacar. No lado do New Orleans Saints, o Michael Thomas e o Alvin Kamara são escalações obrigatórias. O Alvin Kamara pelo volume
e o Michael Thomas, além disso, pela consciência que ele vem apresentando na temporada de 2019. Foi alvo do Bridgewater, foi alvo do Drew Brees, ainda é do Drew Brees, e vem correspondendo com muito volume e muita pontuação. Então ele é a escalação obrigatória. O San Francisco 49ers é uma defesa que ainda apresenta muita dificuldade para o jogo aéreo, mas a gente não vai ter medo nenhum de escalar esses dois jogadores, porque o Drew Brees é muito competente em passar a bola. Nas corridas, o San Francisco 49ers está apresentando números melhores em termos de oposição, portanto o Alvin Kamara seria um nome interessante, mas a gente sabe que esses números foram inflados pelo Lamar Jackson e pelo Mark Ingram, que fizeram uma boa partida em termos de corrida, num jogo chuvoso, inclusive, eles precisaram correr bastante, e o Lamar Jackson sozinho passou das 100 jardas. Enquanto o New Orleans Saints, ele ainda é uma defesa muito boa contra o jogo corrido, então isso deve dificultar a vida do backfield do San Francisco 49ers, nos nomes do Tevin Coleman, do Raheem Mostert, que fez uma boa partida pelo San Francisco 49ers, mas deve ter mais dificuldades nessa partida para enfrentar a defesa do New Orleans Saints. Algumas escolhas interessantes, em virtude dessa dificuldade de se enfrentarem duas boas defesas por parte dos ataques, são dos recebedores do Jimmy Garoppolo, que devem ver muito volume se o jogo se mantiver apertado. São o Deebo Samuel, são o Emmanuel Sanders também, e pelo lado do New Orleans Saints, aqueles recebedores que a gente ouve falar uma vez ou outra para ligas maiores, como o Tre'Quan Smith, como o Ted Ginn Jr. e o Joey Cook também. Mas eles devem ver pouco volume e devem depender muito de touchdowns. O Jimmy Garoppolo, que é quem vai alimentar esses alvos que a gente falou, ele não é uma escolha muito interessante, já que está enfrentando uma defesa muito boa e que ataca muito bem no pass rush. Pode ser que ele sofra muito sacks e cometa interceptações, já que o New Orleans Saints, ele é uma defesa que consegue interceptar a bola. Não entre as melhores, mas consegue tanto atacar o QB e reduzir o seu potencial de tentar passe, quanto o de causar turnovers. E o Drew Brees também pode encontrar suas dificuldades e pontuar apenas em passes curtos, fazendo com que os seus recebedores pontuem mais do que ele. Pois é, Visão, vai ser um jogo difícil dos dois lados, um jogo mais de defesa, aposta pra fantasy aí, ninguém eu tô achando que vai ser aquele cara que vai fazer um breakout, né, não vai um jogo que vai pontuar lá em cima, vai ser um jogo bem apertado pela propensão do que os times têm jogado, e eles devem avançar realmente com esses passes curtos aí, por isso que eu acho que o George Kittle é uma das melhores apostas junto com o Michael Thomas, que é o jogador que mais recebe passe ali, mas foi freado aí pelo Ravens, né? Bora ver se o New Orleans vai frear ele também. Minnesota Vikings versus Detroit Lions é um jogo em que o Minnesota Vikings está com uma vantagem de 14 pontos de diferença, com o over-under baixo, então não estou achando que o Lions vai pontuar nada nesse jogo, não é não? É isso aí, presida, os Vikings bem favoritos nessa partida, onde de um lado a gente tem o Kirk Cousins que está jogando muito bem, e do outro uma incógnita que é o David Blau. Ele foi muito bem no Thanksgiving contra os Bears, fez um bom jogo, bem consistente, mas a gente não sabe quem é ele de fato, então isso aí faz com que a gente tenha incertezas em relação ao ataque dos Lions. Sobre os Vikings, enfrentar a defesa dos Lions costuma ser um tapete vermelho, tanto no jogo corrido quanto no jogo aéreo. Então, tem muitas possibilidades aí pro Kickers escolher. Então, a equipe deve tanto estabelecer o jogo corrido com o Dalvin Cook, quanto explorar a secundária defeituosa e cheia de problemas que os Lions possuem. Por outro lado, como eu disse, o David Blau é ainda uma incógnita. A gente não tem como mensurar muito quem é ele. Pode ser que ele consiga ser consistente nos passes durante a partida, principalmente se a tendência se mostrar verdadeira e os Vikings de fato abrirem uma boa vantagem no placar. Isso vai fazer com que ele tenha possibilidades no garbage time. Olhando estatisticamente, como eu falei, a defesa dos Lions é bem permissiva, são 280 jardas por jogo e quase 120 jardas corridas por partida. Por outro lado, os Vikings são uma equipe que cede cerca de 240 jardas por partida para o jogo aéreo e 104 jardas por jogo. Essa média aumentou pela partida da semana passada, dessa última segunda, em que Seattle conseguiu estabelecer o jogo corrido contra os Vikings. Sobre as grandes escolhas da partida, a gente tem pela equipe de Minnesota o Kirk Cousins, que está jogando muito bem, e o Dalvin Cook, ele que saiu machucado no intervalo da partida ali, na verdade no comecinho do terceiro quarto, mas aparentemente tá tudo bem. A comissão técnica falou que foi só uma precaução. De todo jeito, fique de olho, caso ele não jogue, o Alexander Mattison passa a ser uma opção. Do outro lado, a gente tem o Kenny Golladay,
que mostrou que continua sendo efetivo mesmo com o novo QB, e é uma grande opção, um cara que tem um teto gigantesco, porque é ótimo para big play e faz muitos TDs. Em relação às escolhas intermediárias, a gente tem o Stephon Diggs e o Busy Johnson, principalmente se o Adam Thielen continuar fora, e o running back Bo Scarborough na equipe dos Lions. Sobre a pior escolha para a partida, o destaque vai para o Jesse James, um cara que mesmo com a ausência do TJ Hawkinson, que foi colocado na IR, não deve aparecer bem nessa partida. Eu acho que o Alexander Mattison, por exemplo, se o Dalvin Cook ficar afastado, vai ser uma excelente opção para esse jogo. Pois é, se você... em todas as ligas que eu tenho o Dalvin Cook, acho que são 3, eu tenho o Mattison como cuff, porque é um cara que tem histórico de lesão, então playoff chegando, você tem que garantir uma segurança aí. Caso ele não jogue, o Mattison é um rapaz que corre com força, é um cara que costuma conseguir jardas depois do contato, então ele deve ir bem nessa partida sim. Pois é, e o Dalvin Cook, assim, jogando, principalmente num jogo como esse, vai ser uma opção de grande pontuação, né? Bora ver se ele consegue voltar. Ele caiu naquele jogo, caiu, parece, por cima do ombro. Não sei bem ainda qual foi a lesão exata que ele teve, não. Mas vai ser vai ser sempre uma aposta muito interessante o Dalvin Cook aí nessa temporada. Se reafirmou, já tinha chegado na liga com uma grande expectativa, machucou logo no início do outro ano, né? E aí esse ano tá jogando muito, muito bem. E vamos para frente com o Denver Broncos e Houston Texans. O Texans já doutrinou o New England Patriots essa semana e vem pegar o Denver Broncos dentro de casa. Pois é, ele é favoritão, presidente. São 9,5 pontos de favoritismo lá em Las Vegas e um over-under razoável de 41,5 pontos. Como é que eu enxergo isso? Que o Houston deve fazer uma boa partida, pontuar bem, e que o Denver Broncos, com seu QB Brandon Allen, não deve fazer uma partida tão interessante, já que a defesa de Houston vem apresentando alguma competência, apesar de não jogar com o seu principal pass rusher, o J.J. Watt. Já o Denver Broncos está um pouquinho complicado, porque sem o Bradley Chubb, eles estão permitindo muitos avanços do time adversário, sobretudo nas corridas. Desde que o Bradley Chubb saiu e perdeu a temporada, o time de Denver vem cedendo jardas corridas para os adversários, o que é bom para o Carlos Hyde e para o Duke Johnson. São escolhas interessantes para essa partida, mas não são as melhores, já que o Houston Texans ele também cede pontos para running backs, e o volume deve passar muito pelo Philip Lindsay, o running back titular do Denver Broncos, e o Courtland Sutton. Ele também é uma escolha muito boa, já que a secundária do Houston Texans não é essa maravilha toda, pelo contrário, ele é um espaço aéreo aberto, sem interceptações, basicamente. São números expressivos por parte do Houston Texans, negativamente como defesa, na medida em que eles cedem quase 263 jardas aéreas de média por partida e cerca de 2 TDs de passe por jogo, sem falar dos quase 14 first downs de passe por jogo que eles cedem ao time adversário. Dito isso, o Brandon Allen, apesar da gente não vê-lo como um quarterback muito competente, para quem está procurando, pode ser que ele faça alguma coisa com passes para touchdown, desde que ele não sofra turnovers, não sofra interceptações, não cometa fumbles. Ele pode oferecer ali um peso interessante com o adversário que ele vai enfrentar. Da mesma forma, para quem faz stream de kickers, o Kaimi Fairbairn do Houston Texans é um nome bom para essa semana 14, porque o Denver Broncos cede muitos pontos para essa posição de kicker. Alguns nomes, no geral, que tem o teto mais reduzido pelo confronto, são também do Deshaun Watson, porque a defesa do Broncos ela se porta bem contra o passe, de forma razoável. Da mesma forma, o DeAndre Hopkins, que vem fazendo um 2019 muito irregular, e os donos de times de standard é quem tem sentido mais. Nas ligas PPR, Half PPR, o DeAndre Hopkins ainda é relevante por ser um dos principais alvos, se não o principal alvo do Deshaun Watson, que recebe muitos passes, muitos alvos na sua direção. E a escolha que não é muito interessante é a do Noah Fant, porque o volume não deve passar muito por ele, já que o Denver Broncos vai correr muito atrás do placar, e esse volume deve ir para a mão dos wide receivers, como o Courtland Sutton, que a gente já falou, e o Deshaun Hamilton e o Tim Patrick também. Outro nome a se considerar aí foi a estreia do Drew Lock, estreou no Denver Broncos na última partida, e já que Houston cede essas jardas todas, bora ver se Houston não vai manter aquela defesa dominante que teve no último jogo contra o Patriots.
e conseguir anular aí, praticamente como anulou o jogo do Tom Brady. Eu acho que não só anulou o Tom Brady, quando o Tom Brady perdeu um pouco o fio da meada ali, que ele começou a dar passe errado, ficou parecendo que estava meio transtornado na partida. Teve uma hora que ele saiu aí meio irritado, não sei se vocês viram isso, mas foi interessante. Inclusive, a falta de bons alvos tem sido um problema também, né? Os fãs do Sanu que me perdoem, mas ele não é esse jogador tão bom assim. Eu vejo ele melhor como quarterback, inclusive, né? Quem já viu os trick plays do Atlanta Falcons no passado sabe bem do que eu estou falando. Então ele está contando com Mohamed Sanu, está contando com Jacoby Myers, o N'Keal Harry, que era a promessa, não está aparecendo, Tight end nem se fala, né? Depois do Gronk você não tem nome para comparar, mas a gente tem que falar que os nomes são Benjamin Watson em fim de carreira, Ryan Izzo, Matt Lacoste, esses caras nunca foram relevantes, e eu não estou falando nem de fantasy, estou falando de NFL mesmo, de verdade, né? Eles devem ser no máximo bloqueadores razoáveis, mas eles não vêm encontrando snaps, volume, oportunidades para justificar a presença em campo e serem alvos de confiança do Tom Brady. A coisa está complicada por lá. Patriots é um time que acaba, quando entra nos playoffs, parece que acorda, né? Como veio aquele ano, mas ele ainda tinha opções de lançar a bola, e que eu acho que ele está bem resumido aí essa temporada mesmo. Ele conseguiu mover o jogo aí, o último jogo, ele conseguiu no final lá, tentando sobreviver junto com o James White, começou a usar muito o James White e o Edelman, né, que é o jogador que acaba sendo realmente muito usado, e conseguiu chegar até os 22 pontos, mas não conseguiu ganhar o jogo. Então, o Tom Brady vem sofrendo muito com isso, mas eu acho que também tem a questão da idade que está começando a chegar, é o que está me parecendo também. É a minha impressão. Não vi os números dele aí de evolução, mas me parece que estão caindo essa temporada. Vamos lá para Washington Redskins em Green Bay Packers. Vamos embora, um jogo em que os Packers são bem favoritos, segundo as casas de aposta. 13 pontos aí para a vitória dos Packers, e um over-under que está colocado ali nos 43 pontos. Nessa partida a gente vê claramente um matchup favorável para as duas partidas, para as duas equipes em relação ao jogo corrido. A defesa dos Packers cede mais de 120 jardas por partida e quase 7 first downs para running backs por jogo, e a dos Redskins não fica atrás, pelo contrário, cede 130 jardas por jogo para running backs e um pouquinho mais de 7.1 por partida. Então o caminho para as duas equipes na partida é explorar a corrida, é fazer a diferença nas trincheiras e tentar utilizar o passe como a segunda forma de chegar bem na partida, e de fato, como os dois devem correr bem, o passe é que vai fazer com que as equipes destoem, e isso mostra porque que os Packers são favoritos, porque de um lado tem Aaron Rodgers passando a bola e do outro Dwayne Haskins. Sobre as escolhas para a partida, justamente nessa linha a gente tem do lado dos Packers o próprio Aaron Rodgers, jogador que deve aparecer bem na partida, juntamente com o Aaron Jones, seu principal running back, um cara que marca muitos touchdowns, e o Davante Adams, que finalmente parece que voltou, acordou, tá 100% recuperado, destruiu na semana passada, quase me ferrou numa liga aí, mas é um cara que é elite entre os wide receivers e que deve ir muito bem também nessa semana. Pelo lado dos Redskins, a gente tem a dupla de running backs como destaque. Tanto o Adrian Peterson quanto o Darius Guice devem aparecer bem nessa partida. Sobre escolhas gerais, a gente tem pelos Packers o Jimmy Graham, um tight end que até vem tendo algum volume, faz alguns TDs, pode ser que vá bem, mas não tem tanto piso quanto a gente gostaria. E o Terry McLaurin, o calor aí, o wide receiver dos Redskins, que começou o ano explosivo, marcando muitos TDs, conseguindo fazer grandes jogadas, mas já não marca um touchdown desde a semana 7. É um cara que vem fazendo uma segunda metade de temporada bem fraquinha. Ele não desenvolveu conexão com o Dwayne Haskins, ele jogava melhor antigamente, né, com o Case Keenum. Então é um cara que perdeu esse piso que demonstrou ter no começo do ano. Sobre as escolhas ruins para a partida, a gente tem justamente o Dwayne Haskins, um cara que não demonstrou valor de fantasy pra gente esse ano, ainda tem muito a se desenvolver na liga, e que por enquanto se deve deixar lá na sua waiver, lá na sua free agency da sua liga, no cantinho dele. Só um adendo a fazer aí, que uma boa escolha para essa partida também é a defesa do Green Bay, né? É uma das opções de streaming da semana, e
deve ir bem. A linha dos Redskins é uma linha ofensiva muito problemática e o pass rush dos Packers esse ano é um dos melhores da NFL, né? Uma equipe que está conseguindo pressionar quarterback com muita eficiência, o Haskins vai ter muito problema no pocket. Rui, você não está autorizado a falar nessa partida, porque senão você vai se empolgar. Alerta de clubismo. Então, alerta de clubismo total aí. Vamos passar adiante logo, porque senão ele se empolga. Cincinnati Bengals vai para casa do Cleveland Browns. E aí, Ruizão? E aí que é um jogo de um dos gatinhos indefesos da temporada 2019. Né? 2019 é a temporada dos gatinhos indefesos. Detroit Lions nada, Cincinnati Bengals nada, Carolina Panthers nada. E apesar da vitória na última semana, foi uma vitória contra o New York Jets, né? Um time inconstante em 2019, e agora eles vão pegar o Cleveland Browns, que apesar de não ser também um time maravilhoso, apesar de toda a hype que existia, é um time competente e capaz de ganhar do Cincinnati Bengals, que apesar de ter vencido, ainda é a escolha número 1 de 2020, a gente vai saber, né? Mas o Cleveland Browns é favorito por 8,5 pontos, segundo as casas de aposta, o over-under é baixo, 41,5, o que significa que a gente deve ver o Bengals com muita dificuldade de pontuar e o Cleveland Browns deve comandar as ações nessa partida. Olhando estatisticamente para o jogo, a gente vê que o Cincinnati Bengals, ele cede muitas jardas e first downs, tanto de passe quanto de corrida, sobretudo na corrida, o que é um jogo maravilhoso para os running backs do Cleveland Browns. O Nick Chubb, que eu gosto muito, está fazendo um ano muito interessante, muito consistente, e o Kareem Hunt da mesma forma, apesar de ter começado muitos jogos depois, por ter sido suspenso. Ele tem contribuído muito no jogo aéreo, recebido touchdown de passe, inclusive. É um nome muito bom para ir para cima dessa defesa do Cincinnati Bengals. A defesa do Cleveland Browns, pelo outro lado, é uma defesa razoável para boa contra o passe, mas cede algumas jardinhas de corrida, o que é bom para o Joe Mixon. Ele é uma escolha intermediária na nossa visão. Como o Cincinnati Bengals é essa defesa muito aberta, o Baker Mayfield, que não vem fazendo um ano bom em 2019, aqui é uma boa escolha, juntamente com seus alvos, o Jarvis Landry e o Odell Beckham. Eles não têm o teto muito alto, já que a gente deve ver os running backs comandando as ações, imprimindo o jogo corrido, sendo alvos, destruindo essa defesa do Cincinnati Bengals, mas o Jarvis Landry e o Odell Beckham, sobretudo o Jarvis Landry, que tem sido um alvo mais interessante do Baker Mayfield, devem fazer sim boas pontuações também, vale a pena arriscar. O Andy Dalton, que é o quarterback do time que deve correr atrás do placar, ele deve tentar muitos passes, ele é de alguma forma competente, como a gente viu, ele comandou a vitória do Cincinnati Bengals contra o New York Jets. Ele é uma aposta interessante porque o Cleveland Browns é um dos times que tem cedido mais pontos para a posição de quarterback. Então o Andy Dalton pode se dar bem nessa partida lá no famoso garbage time. As duas defesas são interessantes, mas sobretudo a defesa do Cleveland Browns pode anotar muitos pontos contra esse ataque Cincinnati. A ver. E a pior escolha possível são os tight ends de Cleveland, já que o volume deve passar muito pelas outras posições de habilidade, que são as de running back e de wide receiver. Destacar aí a volta do Kareem Hunt, que tem voltado com um valor de fantasy interessante. É um jogador que dentro do fantasy sempre deu um bom retorno, principalmente quando era o principal corredor. Ele tirou, na verdade, na minha opinião, mais valor do Nick Chubb do que eu esperava, mas eu acho que isso está favorecido pelos matchups que ocorreram. Eu acho que o Nick Chubb volta a produzir bem nesse jogo, é bem provável contra os Bengals, mas Kareem Hunt ainda é uma boa aposta, principalmente em ligas maiores, em liga como flex, porque ele ainda divide aí esse backfield com o Nick Chubb. Los Angeles Chargers versus Jacksonville Jaguars. Uma partida de duas equipes inconstantes na temporada, então ela está bem equilibrada segundo as casas de apostas, um favoritismo apenas de 2 pontos para os Chargers e um over-under beirando ali os 42, 43 pontos. Nesse jogo a gente tem, pelo lado dos Chargers, a tendência de uma equipe que vai correr muito com a bola, tanto com o Melvin Gordon quanto com o Austin Eckler, porque a defesa dos Jaguars é uma das que mais cede first downs corridos e também é uma defesa que cede muitas jardas por jogo, quase 140. Então, muito do gameplay do Chargers deve passar por estabelecer esse jogo corrido. Na equipe dos Jaguars teremos o retorno aí de Gardner Minshew, o melhor bigode da NFL, a melhor tanga da NFL, o calouro sensação aí, e a equipe, assim,
vai vir para tentar equilibrar o jogo corrido e o jogo aéreo, vai tentar fazer com que Fournette faça uma boa partida correndo com a bola, mas o Mitchell também tem capacidade de passar bem. Então eles devem olhar aí para os melhores matchups, tentar encontrar as melhores opções. Falando em melhores opções, para o Fantasy a gente tem como as grandes escolhas. Na equipe dos Chargers, o Hunter Henry, o tight end que já se mostrou aí recuperado de lesão e está jogando muita bola, e o Melvin Gordon, pensando justamente nesse aspecto da prevalência do jogo corrido. Pela equipe dos Jaguars, o Leonard Fournette é o nome mais confiável, um jogador que tem certa consistência durante o ano, tá jogando bem de fato e que pode aparecer bem novamente nessa partida. Sobre escolhas intermediárias, na equipe dos Chargers se destacam o Keenan Allen, um cara que começou o ano voando, depois caiu, melhorou e tá nessa montanha russa aí, em relação ao valor de fantasy que ele tem. Segue sendo uma boa opção, claro, e vai se titular na maioria das ligas. Vamos ver até que ponto ele tem um teto alto pra gente escalá-lo. Outro bom nome também é o do Austin Eckler, um cara que em ligas PPR acaba aparecendo um pouco mais. Do outro lado, na equipe dos Jaguars, a gente destaca o trio de recebedores formado por DJ Chark, o Dede Westbrook e o Chris Conley. Jogadores que costumam aparecer, o Chark, principalmente com o Mitchell, acaba ganhando um valorzinho aí a mais. Eles demonstraram uma sintonia muito legal. E sobre as piores escolhas para a partida, a gente destaca os tight ends do Jacksonville Jaguars. O retorno do Mitchell, que é um cara que, enquanto jogou, não demonstrou preferir passar a bola para tight end. Então o Nick Olery deve se prejudicar aí por isso, e qualquer outro nome nessa posição dos Jaguars tem pouco piso, é uma escolha muito arriscada. Pois é, eu acho que todo mundo sofreu aí com essa vinda de Nick Foles, foi perder o Gardner Minshew na liga, né, rapaz? Ficou todo mundo na expectativa para ele voltar, eu acho. A torcida foi tão grande que Nick Foles demonstrou que é realmente um quarterback que não parece ser um franchise quarterback, é um quarterback que pegou e levou um time ao Super Bowl e ganhou o Super Bowl dos Patriots naquele ano, mas eu acho que ele pegar um time do zero é bem diferente, time que não já vem embalado é uma coisa bem diferente, ele não está correspondendo não, e não correspondeu, assim como o Gardner Minshew estreou de forma totalmente oposta, com grande propensão a ser um quarterback de relevância. Então, olha o Minshew aí de volta com seu bigodão, as tangas que Mateuzinho parece gostar bastante, viu, Luizão? E a gente vai ver aí o Mateuzinho mais empolgado a partir de agora na temporada. Perdão, você que se empolga, Mateuzinho. Eu posso fazer o quê? E vamos lá para Kansas City Chiefs e New England Patriots. Promessa de jogo apertado, né? Já que o time do New England Patriots ele não está mais tão dominante quanto a gente via no começo da temporada. E vai enfrentar um ataque muito bom, um ataque versátil, poderoso, comandado pelo Patrick Mahomes, então a gente pode esperar de tudo. O over-under não é gigantesco, né? Mas é alto por conta da presença do ataque do Kansas City Chiefs, que é muito bom. O over-under está em 48,5 pontos, mas os Patriots ainda são favoritos por 3 pontos, por, entre outras coisas, jogar em casa. Então o que a gente imagina é que o Chiefs vai torcer para a defesa dos Patriots continuar mostrando essas brechas que vão aparecendo nas partidas contra os melhores times que o Patriots vem enfrentando, sobretudo o Baltimore Ravens e agora o Houston Texans, cujos ataques conseguiram se sobressair, fazer jogadas de efeito e passar por cima dessa secundária que tem sido uma das melhores, mas que já está começando a mostrar falhas também, e o Patriots explorar o jogo terrestre o máximo possível, já que é a principal deficiência do Kansas City Chiefs. Se a gente viu o James White correr bastante contra o Houston Texans, a gente deve imaginar que ele, juntamente com Sonny Michel, devem ter muitas carregadas nessa partida também. Essa é a chave para o New England Patriots ganhar, explorar o ponto fraco da defesa do Kansas City Chiefs. O ataque do Kansas City, que é um dos melhores em termos de talento, tem jogadores que a gente vai escalar de olho fechado, a começar pelo Patrick Mahomes, um dos melhores quarterbacks do ano, que não vem apresentando a mesma consistência e o mesmo teto de 2018, mas ainda é um jogador muito bom e que passa para muitas jardas e muitos touchdowns, e os seus principais alvos, a começar pelo Tyreek Hill e pelo Travis Kelce. Os wide receivers aparecem em segundo plano e a gente só deve escalá-los se a gente realmente não tiver opção. A gente está falando de Mecole Hardman, a gente está falando de Sammy Watkins, a gente está falando também de DeMarcus Robinson.
Os wide receivers do Patriots nem se fala. É sempre aquele mistério de para onde a bola vai. E o Tom Brady, além de não estar fazendo um ano consistente, como a gente já falou agora há pouco, não vem contando com alvos confiáveis. Portanto, ele é apenas uma escolha muito boa como passador, mas a gente não sabe para onde vão esses alvos. Mas a gente tem, claro, o James White e o Julian Edelman como essas escolhas principais para receberem esses passes do camisa 12 de New England. O Sonny Michel e o James White são carregadores muito bons para essa partida e merecem a sua escalação também. Na força da tabela, eles dois inclusive são os principais destaques. E para essa partida, a pior escolha na nossa visão é a do Sammy Watkins, que só teve uma boa semana praticamente, que foi aquela primeira em que todo mundo comprou o passe dele. E depois que o Tyreek Hill voltou, ele não tem mais o mesmo teto que teve naquela partida. Ele não conseguiu aproveitar a suspensão e lesão do Tyreek Hill. Não vai ser agora que ele vai aproveitar. Vamos adiante com Tennessee Titans e Oakland Raiders. Nessa partida, entre Titans e Raiders, o favoritismo está do lado da equipe de Tennessee, por apenas 3 pontos. E a gente tem um over e under colocado ali na linha dos 43 pontos. Esse jogo deve ser um jogo favorável para o jogo aéreo das duas equipes. As defesas acabam dando muita vantagem para o jogo aéreo. As duas ali cedem cerca de 260 jardas por jogo para os quarterbacks adversários. Inclusive a defesa dos Ravens cede 2.3 TDs por jogo em relação ao jogo aéreo. Então é uma oportunidade muito boa aí para as duas equipes colocarem a bola no alto e fazerem as pontuações acontecerem. Sobre as grandes escolhas então, nessa perspectiva, a gente tem na equipe dos Titans o Ryan Tannehill se destacando, uma aposta que pode ser interessante no tight-end Anthony Fixer, jogador aí que tem muito favorecimento em relação à força da tabela nessa semana. E claro, o Derrick Henry, em ligas PPR, eu olhei que ele é o 5º jogador entre os running backs com mais pontos na temporada. Um cara que tem um piso muito grande e a gente tem que colocá-lo sempre. Na equipe de Oakland, o grande destaque vai para o tight-end Darren Waller, que voltou a jogar bem depois de algumas semanas um pouquinho sumido. Sobre as escolhas intermediárias, a gente tem na equipe dos Titans o Corey Davis, um wide receiver que oscila muito, um cara que não é consistente, mas que num bom confronto pode aparecer se você estiver desesperado, e o A.J. Brown, o principal wide receiver da equipe, que deve aparecer bem nesse jogo. Sobre a equipe dos Raiders, a gente tem em relação às escolhas intermediárias o Josh Jacobs, running back que caiu um pouquinho nas últimas semanas, mas segue sendo uma boa opção, um cara que tende a ir bem, e o Terrell Williams, o wide receiver que depois da lesão também caiu bastante, mas existe aí um piso interessante ao redor dele, e ele pode ser escalado na maioria das ligas. Em relação às escolhas ruins, o destaque vai para Zay Jones, jogador que chegou há pouco tempo nos Raiders e ainda não mostrou nada de relevante pra gente. Pois é, Zay Jones não encaixou mesmo ainda nesse time do Oakland, né? Na verdade, ele não encaixou em lugar nenhum, né? Os Bills ele também nunca foi nada demais. É uma pena, porque é um jogador que já veio com a propensão de ser um excelente jogador para a NFL. Uma escolha de nunca rodada, mas nunca engatou. Pois é, e vamos lá para Arizona, que o Steelers vai enfrentar o Arizona Cardinals. Presidente, eu não entendi Las Vegas quando eles disseram que Arizona é favorito por 2,5 pontos. É claro que o ataque de Pittsburgh não está essa maravilha toda, porque, entre outras coisas, faltam jogadores saudáveis, falta um QB saudável e confiável. Mas dizer que Kyler Murray e companhia são favoritos, eu acho um pouco demais. Tudo bem que por 2,5 pontos, mas eu ainda fico com a pulga atrás da orelha. Já o over-under gira em torno dos 43,5 pontos. A gente vai ver o que vai acontecer, mas se eu fosse apostar meu dinheiro, eu iria apostar em Pittsburgh com certeza, porque a gente está falando de uma defesa que melhorou bastante com a aquisição do Minkah Fitzpatrick e que está dominando de lá para cá. Vem produzindo muitos turnovers, vem limitando a pontuação dos times adversários e o ataque está se virando como pode. A gente viu aí na última semana o destaque para o Ben Snell, que conseguiu correr muito bem, anotar touchdown, ser uma válvula de escape para esse ataque que estreou o QB Duck Hodges, né, o Devlin Hodges, o terceiro quarterback do time, que não comprometeu muito na vitória do Pittsburgh Steelers sobre o Cleveland Browns. A gente viu também a bola passando pelo Vance McDonald, pelo Deontay Johnson e pelo James Washington, na falta do Juju Smith-Schuster. Então o time tem condições de conduzir um ataque para aproveitar todas essas posses de bola que a defesa certamente vai lhe garantir contra esse time e, consequentemente, defesa fracos do Arizona Cardinals, que utilizou muito o Kenyan Drake, o Christian Kirk, o Larry Fitzgerald e o Pharoh Cooper num jogo em que
correu atrás do placar o tempo todo contra o Los Angeles Rams, que se deu ao luxo até de escalar o lendário Blake Bortles, né? Pra gente ver o Blake Bortles em campo atualmente só numa situação dessa, né? Fazendo uma varrida em cima de um Arizona Cardinals. Então, para esse jogo, a gente imagina que os Steelers vai tentar muitos passes, vai correr também, obviamente, só que o Arizona Cardinals está cedendo 307,5 jardas de passe por jogo. Isso é muita coisa. Isso é média, gente. Não é topo, não. É média. Imagina o quanto o Devlin Rodgers é capaz de passar a bola nessa partida. 2,6 touchdowns de passe por jogo e 16,1 first downs de passe por jogo, mais 118,8 jardas corridas por partida. Então é pra gente apostar no ataque do Pittsburgh Steelers com confiança. A gente vai ver se o Juju Smith-Schuster ele sai do protocolo de concussão para aproveitar esse volume, se não, são aqueles nomes que a gente já citou, começando pelo James Washington, indo até o Vance McDonald. Pelo lado de Arizona, eles precisam dar algum jeito de dar tempo de pocket para o Kyler Murray, para ver se ele consegue fazer alguma coisa. Então seus alvos e o backfield vão ter um jogo muito difícil. Não são escolhas interessantes, com exceção do tight end Max Williams, já que o Pittsburgh Steelers cede muitos pontos para essa posição de tight end. Outros nomes interessantes pela força da tabela, além do QB Rodgers, são também do kicker Chris Boswell, do Pittsburgh Steelers. Beleza, Luiz, é um jogo que vai dar boas oportunidades para o Devlin Rodgers e o ataque aéreo do Pittsburgh, e bora ver, né? Na verdade, as linhas estão dizendo que é um jogo que vai ser meio parelho, né? Dentro da casa do Arizona, ele com menos de 3 pontos de propensão de vantagem, é como se o jogo fosse pau a pau, vamos dizer assim. Então, eu duvido, viu? Bora ver. Vamos lá, porque o Steelers está indo bem com esse time aí todo recortado, mesmo assim está numa campanha 7-5, então é um time que você vê que plano de jogo também não é só talento de jogador, plano de jogo bem estruturado, dentro de um esquema tático que funciona, um ataque que a gente já conhece, ser um ataque bom, precisa realmente de suas forças mais fortes, mas é um time que tem se destacado mesmo assim. Isso é bom, principalmente para quem torce para os Steelers. Vamos lá para o Sunday Night Football. O Seattle Seahawks vai ter um jogo de divisão contra os Los Angeles Rams. Seahawks tem sido dominante aí nos últimos jogos, né? Foi dominante nesse último jogo contra o Minnesota Vikings, que tentou reagir logo no início da partida, mas a estrela de Russell Wilson brilhou e colocou o time na frente. Inclusive, as casas de apostas estão colocando favoritismo pro lado dos Rams nesse jogo. A equipe dos Rams que venceu na partida passada, os Cardinals, então aí como favoritos por 2,5 pontos. É como você falou, isso indica um equilíbrio, os Rams estão jogando em casa, mas eu vou seguir a linha do Ruizão, não sei se eu concordo muito com isso aí não. O over-under está na casa dos 46 pontos e é um jogo muito interessante, vai ser um jogo bem disputado realmente. Olhando para o plano de jogo, a gente vê que Seattle vai precisar equilibrar os passes e corridas. A equipe dos Rams costuma ser competente nas duas frentes, então vai depender muito de como esse game plan de Seattle vai ser estruturado para a gente saber quem vai ter de fato mais volume. Por outro lado, na equipe dos Rams, o principal trabalho que deve ser feito é atacar a secundária de Seattle, que até melhorou com a chegada do Quandre Diggs. A equipe tá evoluindo nesse sentido, mas ainda tem alguns problemas, principalmente na posição de cornerback. Ainda é uma equipe que não conta com um corpo muito seguro, então a equipe dos Rams pode acabar sobressaindo nesse sentido. Sobre as grandes escolhas da partida nessa perspectiva, justamente os tight ends dos Rams, resta saber quem, se Gerald Everett ou se Tyler Higbee, eles que vêm alternando aí sobre quem faz um grande jogo. O teto é grande para os dois, certamente só um vai aparecer, então é uma escolha aí, mas ao mesmo tempo é uma aposta também. Além dele, a gente tem o Cooper Kupp, principal alvo do Jared Goff nesse ano. Fez TD na rodada passada, não fazia já há um bom tempo, algumas semanas, e voltou a marcar touchdown, um cara que pode aparecer bem. Sobre as escolhas gerais, muitos são os nomes, é um jogo que é muito equilibrado, então vai depender muito de fato da atuação e da utilização de cada um dos jogadores. Na equipe dos Rams a gente tem Jared Goff, tem o Robert Woods, o Brandon Cooks e o Todd Gurley.
esse no jogo corrido. E pela equipe de Seattle, a gente tem Russell Wilson, que tá jogando muito bem, Chris Carson e Rashad Penny, os dois foram muito, muito bem na rodada passada, conseguiram aí estabelecer o jogo corrido contra a equipe dos Vikings, devem dividir, e esse backfield tá ficando cada vez mais dividido. E o Tyler Lockett, que é um cara que a gente sabe do talento que ele tem, mas que desde que voltou da lesão, que o afastou por algumas semanas, não tá jogando bem, não tá sendo tão acionado, então por isso que ele tá aqui nessa faixa. O teto dele é muito alto, a gente sabe do potencial que ele tem, da conexão que ele tem com o Wilson, mas ele é um cara que não tá sendo tão envolvido desde que se machucou. Vamos ver aí como é que vai ser a atuação dele nessa semana. Eu não sei se lembram desse primeiro jogo dessas duas equipes lá em Seattle, e foi um jogaço, né? O Cooper Kupp produziu muito nesse jogo, o Todd Gurley recebeu mais confiança e foi mais usado, o Tyler Lockett também jogou muito nesse jogo, o Russell Wilson foi dominante, tudo isso foi na casa do Seattle. Agora tá voltando lá pro outro lado, o Rams nesse jogo específico não deu muita ousadia aí para o Seattle Seahawks. Bora ver se dentro de casa eles vão conseguir dominar. Vamos ver se eles se reencontraram aí desse último jogo, que foram tão dominantes contra o Arizona Cardinals, e promete outro jogaço. O que não promete um jogaço, e eu não sei, dá vontade de mandar uma carta para lá para dizer assim, quem é que escolhe esses jogos, né, de Monday Night Football? New York Giants, pelo amor de Deus, versus a Philadelphia Eagles. Podiam ter botado New Orleans Saints contra 49ers, podiam ter colocado o jogo do Patriots contra Kansas City, mas não, botaram New York Giants versus Philadelphia Eagles. Pois é, presidente, a 100ª temporada da NFL está colocando alguns jogos comemorativos, mas essa ideia não foi muito boa não, né? Porque o prime time com esses jogos históricos deveriam ter os jogos históricos quando eles aconteceram, né? Não com os times na situação atual, porque New York Giants e Philadelphia Eagles, dois times da divisão que ninguém quer vencer, que é a NFC East do nosso querido Mateuzinho, eles não estão fazendo uma temporada muito boa e esse jogo não deve ser também tão interessante, apesar de que o over-under chega perto dos 50 pontos, né? São 47 pontos e meio, e o Eagles, segundo Las Vegas, é o grande favorito por 8 pontos e meio. Muito se deve à defesa do Giants, que é inoperante, e o ataque também, que é liderado pelo Daniel Jones, que vem fazendo uma temporada inconstante. A única consistência que a gente encontra é no Saquon Barkley, e mesmo assim na temporada e não nas últimas partidas. No plano de jogo, o que é que a gente enxerga? O Giants precisa conduzir a bola o melhor possível para levar para as últimas 20 jardas de campo, para a red zone, e marcar TDs sempre que puder, porque os Eagles não defendem muito bem o passe, mas defendem bem a corrida. Já os Eagles, eles precisam explorar tudo que eles puderem no seu ataque para passar por cima da defesa do New York Giants, já que eles não defendem bem nem o passe, nem a corrida. Então, os alvos do Carson Wentz, o próprio Carson Wentz, são boas opções para essa partida. O Alshon Jeffrey, o Zach Ertz, o Dallas Goedert, mas o Nelson Agholor, como a gente tem visto, não é uma opção muito interessante. Então não vale a pena apostar nele. Já do lado do New York Giants, não temos uma escolha entre as melhores, mas entre aquelas que podem render alguns pontinhos necessários para quem ainda não se classificou, se classificar na 14, para quem já está nos playoffs, no wild card, fazer a diferença e avançar para a semana 15, que são o próprio QB Daniel Jones, o running back Saquon Barkley, que a gente não vai pensar se vai escalar ou não, a gente tem que escalar. O Miles Sanders, que assumiu o backfield, o Jordan Howard vem tendo problemas também com lesões. Os alvos do Daniel Jones, que são o Golden Tate, o Evan Ingram, se estiver voltando essa semana. E a pior escolha possível, como a gente já falou, que é a do Nelson Agholor. É aquele cara que está sobrando quando tem algum alvo para o Carson Wentz mandar a bola, mas ele não tem aproveitado, não tem feito um ano muito legal. Pois é, um jogo não muito interessante para finalizar aí nossa semana 14. Philadelphia Eagles é um time que parece que não está se encontrando como vinha nas últimas temporadas, então não está sendo tão empolgante, e não há o que falar do Giants, né, Mateuzinho? Time que realmente vai estar tendo uma temporada de rearrumação novamente.
a última temporada já foi de rearmação, eles não tinham largado o osso do Eli Manning, agora parece que largaram, porque confiaram muito no Daniel Jones. Bora ver se Daniel Jones, a partir da temporada que vem, ajuda, mas esse jogo aí não tá me empolgando, não. Eu tenho 2 motivos para ver esse jogo. O primeiro é sofrer um pouquinho com o meu time, né, com os Giants. E o segundo é que numa das ligas que mais gosto, a minha liga mais antiga, meu adversário tem 2 jogadores dos Eagles. Ele tem o Miles Sanders e o Alshon Jeffrey. Vamos ver aí que se ele vai escalar os caras, porque eu vou estar secando com muita força. É bom que tem mais um motivo para torcer contra os Eagles, né? Pois é. Pois é, e com esse jogo aí maravilhoso, para não dizer ao contrário, a gente está terminando mais uma aposta do BR Futebol. A primeira semana dos playoffs está chegando, a semana 14 aí já é de muitas ligas com playoffs, então fiquem ligados, porque agora é a hora de a gente voltar a ficar muito ligado nessa movimentação dos times aí, você não pode perder uma escalação, então espero que o BR Futebol tenha ajudado vocês mais uma semana a aprimorar o Fantasy e chegar aí na sua vitória da sua liga tão querida e com tanta vontade que vocês estão de ganhar. Vou dando o meu tchau aí para o Ruizão. Valeu, presidente, um abraço para você, um abraço, Mateuzinho. Galera, fica ligado aí nas nossas redes sociais, no nosso site, que a gente vai ter muitas publicações para ajudar vocês. Até a próxima. Pois é, a gente coloca as publicações no Twitter e no Instagram, no @BRFFutebol. A gente sempre faz aí uma trade, bota o guia da semana para vocês pegarem todas as publicações. De hoje até sábado, né? A gente geralmente publica na quarta o podcast, então vai sair nas publicações, já começa na Waiver Wire aí na terça-feira. Mateus já soltou a waiver wire para vocês, então você já escolheu aquele jogador que pode te ajudar aí nessa reta final para os playoffs. Não sei se tem tanta opção assim nas ligas menores deve ter, mas na maioria o seu time já deve estar arrumado e você já deve estar sabendo quem é que vai escalar. Com relação ao Mateuzinho, a gente tem que dar o braço a torcer aqui para a dona Adriana, porque o rapaz disse, na verdade, viu, dona Adriana, porque ele tem 2 telefones, é para poder falar melhor com você não tem nenhum momento que fique sem conseguir falar com ele, tá? A gente brincou aqui, mas o rapaz é sério. Um abraço, Mateuzinho. Valeu, presida, um abraço. Ruizão, sempre um prazer. Boa sorte aí pra todo mundo que tá nos playoffs das ligas de fantasy. Quem não tá, se prepare para ano que vem, comece a estudar, entender porque é que você não conseguiu jogar tão bem assim na sua liga. Joga um Consolation legal, continue se divertindo aí e a gente continua produzindo conteúdo pra vocês. Pois é, fiquem com o BR Futebol, a gente tem produzido conteúdo e a nossa intenção é que vocês tenham a melhor experiência com fantasy e a NFL possível. Um grande abraço. Oi, vai meu rosto. Engraçado que eu ia falar isso antes da gente gravar. Por sinal, Rui, você nem estava gravando essa parte de Matheus, tá vendo? Fala de novo aí. Matheus tem 2 celulares por quê, Rui? Pra ficar de olho eu amo tanto a minha namorada que eu quero falar com ela de 2 celulares diferentes, rapaz. Matheus, depois eu mostro a parte que a gente não gravou, viu? Pra ela. Tá bom. Então, eu ia falar porque eu ouço aquele Matando Robôs Gigantes, um podcast aí, que o cara começa assim: estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes. Toda vez que eu falo estamos, eu penso nisso aí, velho. Que ele fala, estamos aí, vem um som de metralhadora assim, ouçam uma vez, pra vocês verem como é. Dá uma vontade de começar assim da porra. Vamos lá. 3, 2, sim, então vamos fazer o esquema, plano de jogo, falar de plano de jogo, força da tabela e depois falar de quem tem mais volume, pincelar aí nessa área e vir para melhores confrontos, certo? Beleza? Como não? Bora, rapaz. Porra, Rui. 3, 2, 1 e vai. 3, 2, 1.